Oi, gente, sejam bem-vindos à nossa próxima aula do desafio. Hoje a gente está numa aula mais simples, que você vai precisar apenas de uma folha de papel e um lápis comum, tá? Esse aqui é um lápis comum. A gente vai começar a trabalhar hoje o conceito de sombreamento, que a gente vai aplicar na sobrancelha, nos olhos e nos lábios, certo? Mas aqui a gente vai trabalhar com o lápis. Você pode, inclusive, ficar com ele deitado, tá? Normal, não vai precisar ficar com ele em 90 graus, pode ficar com ele deitado. Porque eu quero que você sinta a diferença de saturação de cor, de tinta, de iluminação. A gente vai mudar um pouquinho aquele conceito do traço e agora a gente vai trabalhar com o peso de mão. Então, você vai pegar o lápis e vai fazer isso que eu tô fazendo. Gente, o que é importante? Eu quero que você trabalhe numa área grande. Eu não quero que você faça um quadradinho pequenininho, porque eu quero que você faça justamente isso. Eu quero que você solte a sua mão, ok? Então, você vai vir aqui com a mão leve, tá? E você vai só ficar riscando, só passando o lápis em pressão diferente. Então, como que vai funcionar? Aqui no início, você vai colocar mais pressão. Olha a diferença. Tá vendo? Que fica muito mais forte. E a gente vai trazendo mais leveza na mão, a mão com mais leveza. E construindo um degradê de sombreamento. Você consegue ver? Com certeza, né? Que tá ficando cada vez mais claro, porque eu tô soltando a mão, tô trabalhando com leveza. Então, quando a gente usa o sombreamento na sobrancelha e nos lábios, a gente não vai criar isso com força na mão, certo? A gente vai fazer com sobreposição de passadas. Mas aqui eu quero, nesse primeiro momento, que você solte a sua mão. O objetivo desse exercício é soltar a sua mão. É muito comum, gente, no curso, quando eu ensino a fazer isso primeiro, principalmente no curso de lábios, as pessoas têm uma tendência enorme a fazer isso aqui, ó. Pegar um pedacinho e ir trabalhando um pedacinho. Contido. Tá vendo que tá contido? Tá vendo que a minha mão se move pouco? Eu não quero. Eu quero que você faça isso. Esse movimento mais amplo, tá? Meu objetivo é soltar a sua mão. Porque a gente vai precisar disso para trabalhar no sombreamento. É uma atividade bem gostosa, né, de fazer. Imagino que vocês devem estar gostando. Uma coisa que a gente para pouco para fazer, mas é um treinamento importante para nossa mão. De precisão, de pressão, de continuidade aqui desse sombreamento, ó. Você pode ver que ele tá ficando mais forte aqui, porque eu tô passando mais vezes. E aqui ele vai fazendo uma transição de cor. Quando a gente faz isso na sobrancelha, principalmente, né, onde a gente aplica mais na cauda, normalmente mais escurecido e vem clareando pro início da sobrancelha, no início até, quando surgiu essa técnica, alguns profissionais faziam com diferença de cor. Faziam uma cor na cauda e uma cor no início. Sabe como faz tipo cabelo? Que faz ombré, californiana. Hoje em dia eu não vejo muitos profissionais trabalhando assim. Por quê? Você pode fazer essa diferença de tonalidade apenas mudando a quantidade de passadas, né? O peso da mão. Então, não tem necessidade de você trocar de tinta, tá? Até mesmo porque pode mudar muito o resultado depois da cicatrização. Então, eu não acho tão aconselhável. Então, essa é a intenção, é você fazer esse degradê de tom. Aqui na gravação tá ficando mais escuro do que realmente está, né? Então, eu vou soltar aqui mais a mão pra você ver que dá pra gente deixar mais claro. Não tem necessidade de fazer esse redondo, tá? Eu só fiz pra mostrar pra vocês que eu queria uma área grande.
Muito bem, agora a gente fez o movimento assim, certo? Agora você vai vir com o movimento assim, ao contrário. Então, pega lá de baixo. Pelo menos aqui nesse exercício eu tô dando uma colher de chá pra vocês, né? Que não precisa trabalhar com um ângulo de 90 graus. Porque aqui o objetivo é soltar a mão e trabalhar esse conceito da pintura. Depois, se você pode, se você tiver mais tempo para treinar hoje, se você quiser evoluir aí no seu exercício, você pode fazer o formato da sobrancelha, como eu ensinei, né? Há 2 aulas atrás. Pode fazer o formato da sobrancelha e fazer esse degradê dentro da sobrancelha, tá? Você ganha aí uns pontinhos a mais na execução. Quando a gente vai fazer a técnica Shadow na sobrancelha e nos lábios, porque eu digo sobrancelha e os lábios, nos olhos você até pode fazer aquele esfumadinho, tem um efeito chamado butterfly. Mas eu vou falar muita verdade pra vocês, que eu acredito que na cicatrização o resultado não fique tão satisfatório, porque a gente tem uma degradação, tá? Da tinta, a gente obrigatoriamente tem essa degradação da tinta, então eu não vou ensinar vocês a fazerem nos olhos, tá? Porque eu realmente não acho que o efeito cicatrizado seja cicatrizado ao longo dos anos, tá? Não com 30 dias. Ao longo dos anos seja satisfatório. Mas na sobrancelha, e nos lábios, a gente vai fazer muito isso, que é vir assim, nesse sentido, fazer assim nesse sentido, fazer assim nesse sentido, porque quando você vai cruzando, tá vendo que a gente fez assim e ele marcou um pouco. Assim, ele já foi diminuindo e tirando essa marcação. Quando você vem com mais um sentido, que é assim, é mais uma forma da gente tirar a marcação. Tá vendo que a marcação vai sumindo? Isso vai acontecer no dermógrafo também. Ok? Então, aqui vocês estão tendo ideia, né? Mais ou menos desse degradê. Esse é o exercício de hoje, simples, gostoso, terapêutico, só para soltar a sua mão. Lembrando que eu não tô usando nenhum lápis especial, é um lápis comum mesmo, simples. Não é daqueles de desenho nem nada, porque eu sei que é algo que você tem em casa. Agora eu faço um reforço para você, tá? Aqui, ó, primeiro, vamos trazer essa diferença de cor, de escuro para mais claro. Eu quero, inclusive, que a gente possa, porque o vídeo tá ficando mais escuro do que tá aqui na minha mão. Então, eu vou pedir pra vocês, tô soltando mais a mão aqui no final, pra ficar mais claro. Eu quero que chegue num degradê que suma. Entende? Conseguem ver a diferença? Agora que consegui mostrar bem. Então, eu quero que ele vá clareando até desaparecer, tá? Não tem limitação de espaço, fazendo isso de propósito para que você solte a sua mão. Se você sentir que você tá fazendo assim um movimento pequenininho, primeiro eu quero que você solte e faça um movimento grandioso, para que a gente possa soltar a sua mão, tá? Esse é o seu exercício de hoje. Amanhã a gente já vai fazer isso com dermógrafo na pele artificial. E eu vou completar aqui depois para ele ficar bonito. Então, reforçando uma última coisinha. Você vai fazer daqui para cá, então, assim. Você vai fazer daqui para cá, assim. E daqui para lá, assim. São 3 sentidos, ok? Ficou com dúvida? Volta, assiste de novo para você refazer o exercício e conseguir construir esse degradê.